Fala galera, eu sou o Thiago, você tá na Música Curiosa e eu sei que o Halloween já passou. Mas essa data aí me inspirou aqui a fazer um vídeo mais de terror, que entra aí nas histórias de fantasma mesmo. E pesquisando aqui eu descobri que não é uma coisa tão rara assim encontrar artistas aí que disseram ter sentido ali uma presença, né, maligna, obscura, sei lá, qualquer coisa do tipo, algo sobrenatural, enquanto tava gravando ali um disco ou uma música. Alguns deles até mesmo vendo coisa e dizendo aí que essas coisas influenciaram até mesmo ali na música ou disco que eles estavam gravando. Então é justamente por isso que eu traz uma lista aqui de artistas que relataram coisas sobrenaturais enquanto estavam gravando um disco. Bom, vamos então começar essa lista aqui com um desses casos aí bem bizarro, viu? Isso porque em 2005, aí, depois de todo o sucesso que foi o disco Three Tears for Sweet Revenge, a banda My Chemical Romance se reunia novamente para começar os trabalhos daquele que seria o seu mais novo álbum. Então eles definiram o tema desse disco, que seria a morte, e já começou daí, né? E se reuniram na Paramore Mansion, uma mansão feita lá nos anos 20, que fica em Los Angeles, para começar aí todo o processo de pré-produção e composição do disco. Acontece que essa mansão já tinha um histórico ali de ser mal assombrada, com até filmes de terror sendo gravados lá, como Pânico 3 e Halloween H20, com pessoas ali normalmente até sentindo um clima mais pesado, ou até mesmo já tendo visto os fantasmas por lá. Isso incluindo outros artistas, tá? Como por exemplo o cantor de country Merle Haggard, que dizia ali que quando ficou hospedado nessa casa recebia a visita de um espírito de uma moça, e que eles chegaram até mesmo a escrever músicas junto, né? Enfim. Mas ninguém nunca tinha experienciado aí tantas coisas como o My Chemical Romance experienciaria. Com isso influenciando e muito o próprio álbum que eles gravariam, isso segundo eles mesmos. E por um tempo eles falavam apenas ter visto, né, sentido coisas estranhas, mas não queriam muito entrar nesse assunto de tão aterrorizados que eles tinham ficado. Mas depois foram falando um pouco mais sobre o que tinha acontecido. Como por exemplo, portas abrindo e fechando sozinhas, paredes fazendo barulhos, cachorros latindo pro nada, banheira se enchendo sozinha e mais uma série de outras coisas. Isso incluindo até mesmo um clima pesado que até mesmo mudava o humor ali dos seus hóspedes. Com o guitarrista Ray Toro dizendo que chegou a ver o espírito de uma moça que andava pelos corredores. Será que é a mesma moça lá que ajudava o outro cantor a fazer música? Deve ser, né? Já o baixista Mike Way passava ali por um momento já mais difícil em sua vida. Ele estava com ansiedade, depressão e andava abusando ali de álcool e antidepressivos. E toda essa situação aí teria piorado ainda mais tudo isso, com ele chegando a passar por um colapso mental que fez ele abandonar a mansão para procurar tratamento para tudo que ele estava passando. Coisa que deixou o seu irmão e vocalista da banda, Gerard Way, bastante abalado. Com esse episódio aí tendo até mesmo inspirado a música Famous Last Word, com ele sendo também afetado por todas essas questões da casa. Ainda mais que ele era mais um que passava aí por depressão e alcoolismo, dizendo que na mansão passou por episódios de terror noturno, já que enquanto ele dormia ele sentia que tinha alguém segurando em seu pescoço, coisa que inspirou ele inclusive a fazer a música Sleep para o disco. Ele ainda falou que teve uma série de pesadelos enquanto estava lá, onde ele via ali pessoas que ele amava morrendo e queimando vivas. Sem contar que enquanto ele escrevia letras ali para as músicas em seu quarto, ele dizia que palavras apareciam em sua mente. E em um desses momentos aí, do nada, veio a frase em sua cabeça, "We are all in a Black Parade". Frase que inspirou todo o conceito e o nome do disco, que foi Black Parade. Lançado, né, em 2006 e que foi um sucesso gigantesco. E dizem, tá, que esses que eu contei foram apenas alguns exemplos. Foi bastante complicado o negócio por lá, né? He said, "Will you defeat them, your demons and all the..." Outra banda que passou por momentos estranhos em uma gravação foi o Led Zeppelin. Isso porque durante os anos 70, alguns dos discos lançados por eles foram gravados no Redley Grange, que ficava numa casa, uma mansão na verdade, né? Construída em 1795, né? Então tinha aí uma longa história e que foi transformada em um estúdio nos anos 60. Com essa casa, inclusive, marcando a história do Led Zeppelin, sendo considerado por eles como um quinto membro da banda. E inspirou também uma série de músicas,
apenas, tá? A própria casa em si, o local, mas também apresentou a eles umas experiências diferentes. Não só eles, tá? Já que por ser considerado aí um dos melhores estúdios da Inglaterra, outros artistas famosos também gravaram lá. E o Phil Collins e o Peter Gabriel também já relataram aí experiências sobrenaturais que teriam acontecido lá. Mas hoje eu vou falar aqui do que aconteceu com Led Zeppelin, tá? Que até inspirou músicas bastante conhecidas deles. Eles contam que rapidamente perceberam que a casa era mal assombrada e que costumavam ali ouvir rangidos bem altos e que percebiam que móveis tinham sido movidos de lugar sem ninguém ter mexido neles. Sem contar que o Jimmy Page já disse ter visto ali uma sombra cinza na escadaria principal da casa. Mas não para por aí, já que, segundo eles mesmos, duas de suas músicas mais conhecidas tiveram a ver aí com esses eventos, já que a música Black Dog foi escrita inspirada ali em um labrador preto que aparecia e desaparecia aos arredores da casa. E segundo Robert Plant, a Stairway to Heaven teria surgido aí quando o Jimmy Page estava lá na casa e começou a tocar ali a introdução da música na guitarra, e o vocalista simplesmente começou a escrever a letra. Porém, isso não aconteceu normalmente, já que ele diz que parecia que sua mão estava escrevendo para ele. Ele não estava pensando na letra, era como se algo tivesse possuído seu corpo e estava ali escrevendo a letra para ele. Mas pessoal, rapidinho, a gente continuar essa lista. Se você estiver gostando desse vídeo, já deixa seu joinha aqui embaixo, que ajuda muito a gente. Se inscreve no canal, porque toda semana a gente lança mais vídeo assim. Se você quiser ir puder ajudar a gente um pouquinho mais, é só clicar aqui embaixo no botão de Seja Membro. E se por acaso aparecer pra você a opção de hypar aí que ajuda a divulgar o vídeo, beleza? Bom, mas continuando aqui a história dessas aí com bandas britânicas, no ano de 1996, o Radiohead começaria ali todo o processo de pré-produção e composição para aquele que seria o lendário disco OK Computer, que foi lançado em 97. Para isso, então, eles se reuniram na St. Catherine's Church, que é uma mansão medieval lá do ano 950, que fica numa cidade ali perto de Londres, tá? Com eles ficando no total aí umas 6 semanas. Porém, quando eles chegaram lá, já ficaram sabendo de uma lenda de que aquele lugar era mal assombrado, já que lá teria morrido uma filha ilegítima do rei Henrique VIII em 1599. E isso também é uma lenda, tá? Porém, a questão é que o fantasma dela nunca teria saído de lá. Mas, mesmo nesse clima aí, eles decidiram ficar e teriam visto algumas coisas assim. O guitarrista Johnny Greenwood já contou aí que em algum momento todo mundo já tinha ouvido alguma coisa estranha acontecendo. Barulhos e todas essas coisas, né? Sem contar que ele mesmo dormiu aí em um quarto cheio de bonecas quebradas. Daquele jeito bem bom, né, de dormir. Mas teria sido o vocalista Tom York que teria passado ali pelas piores coisas, com ele dizendo que ouvia fantasmas falando com ele enquanto ele dormia, e que em uma dessas noites aí, depois de ter ficado a noite inteira ouvindo vozes, ele teria simplesmente decidido cortar os cabelos. Então ele mesmo pegou uma tesourinha e começou a cortar, mas quando ele estava cortando as laterais, ele começou a cortar a pele dele inteira. Ele fez vários cortes na cabeça e saiu então do quarto todo ensanguentado, assustando todo mundo que estava lá. Com esse clima aí da casa, então, ajudando eles a dar esse tom mais pesado e sombrio que tá em várias músicas do disco. Agora, para finalizar, no ano de 1991, Red Hot Chili Peppers lançou o disco Blood Sugar Sex Magic. Porém, antes disso, né, para toda a pré-produção do disco, eles alugaram novamente uma mansão, né, todo mundo aluga mansão, em Laurel Canyon, né, que fica ali em Los Angeles mesmo. E quando chegaram lá, então, novamente ouviram histórias de que aquele lugar era mal assombrado. E aqui é um caso mais leve que os anteriores. Isso porque somente um dos integrantes, ou no máximo 2, falaram ter visto ou sentido alguma coisa. O vocalista Anthony Kidd, certa vez aí eu sei questionado sobre isso, disse que não teve nada demais e que a banda nem mesmo ligou para qualquer coisa que pudesse acontecer lá. Mas o baixista Flea fala outra coisa, que todos eles teriam sentido alguma coisa dentro da casa, como coisas se movendo, barulhos, móveis sendo arrastados, e que apesar deles terem usado drogas, sabia que tinha espíritos ao redor deles. O guitarrista John Frusciante fazia coisas malucas, como raspar o cabelo, pintar as paredes
paredes e até ficar tocando violão até seus dedos sangrarem. Mas consideraram que ele só estava passando por uma metamorfose mesmo. E o Flea ainda disse também que o baterista Chad Smith não quis nem mesmo dormir na casa de tanto medo que ele tava. Mas ele desmente isso, tá? Dizendo que não tava com medo, que na verdade ele tinha acabado de conhecer uma garota que seria sua esposa no futuro, inclusive. E que, portanto, ele só queria passar mais tempo com ela mesmo. Então, fica no ar, né? Aparentemente foi só o Flea que passou por alguma situação. Mas então é isso, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, e se gostaram, já deixa seu joinha aqui embaixo. Comenta aqui pra gente se você conhecia essas histórias e o que você acha dessas coisas. Você acredita que essas pessoas passaram aí por experiências sobrenaturais ou não? Eu já vou dizendo aqui que eu não acredito muito não, tá? Eu acho que tem muitas outras coisas envolvidas, como drogas, alcoolismo, depressão e uma série de outras coisas que os próprios artistas falam que estavam passando nesse momento, né? Sem contar que esse clima aí já criado, meio de casa mal assombrada, pode fazer as pessoas dar uma imaginadinha. Eu acredito nisso, mas enfim, né? Deixa aqui pra gente também outras histórias aí que você já ouviu de artistas conhecidos falando que teriam passado. Aqui dos lados tá deixando outros vídeos pra você assistirem. Um beijo, até a próxima e tchau!